Hebreus capítulo 7. A semana passada nós consideramos os versos 1, 2 e 3, porque nesses versos foi mencionado um personagem um tanto quanto misterioso do Velho Testamento. Esse personagem é Melquisedeque. Acontece que o argumento do escritor da carta, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo, ele diz que o sacerdócio de Cristo não é da ordem araônica, porque o Senhor Jesus Cristo não era da tribo de Levi, mas é da ordem de Melquisedeque. Aí a gente dá uma coçada na cabeça e fala assim, mas quem que é esse tal de Melquisedeque? Na verdade, ele é um personagem um pouco misterioso no Velho Testamento, porque no Velho Testamento ele é mencionado apenas em Gênesis capítulo 14, no Salmo 110 e agora na carta aos Hebreus. Né? E o Salmo 110 faz uma menção dele muito curta, muito resumida. Só fala a respeito do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus foi feito com o juramento de Deus, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a semana passada nós precisamos ir lá para Gênesis 14 para saber, afinal de contas, quem é esse Melquisedeque? Né? Quem é ele? Então, nós fomos no texto histórico que registra Melquisedeque, para nós vermos quem é esse personagem histórico. E aí nós vimos algumas informações a respeito dele. Em primeiro lugar, o nome Melquisedeque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Só um momentinho. Isso. Segundo lugar, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, notem isso. Apesar de ser sacerdote, havia em Israel uma tribo que Deus separou a família de Arão para trabalharem como sacerdotes do templo. No entanto, Melquisedeque não era nem da tribo de Levi e menos ainda da família de Arão, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A terceira coisa interessante, ele era rei de Salém. E essa palavra é uma abreviação da palavra Jerusalém. Mas a palavra Salém significa paz. Então, ele era rei de justiça. Esse é o significado do nome Melquisedeque. E ele também era rei da cidade de Salém, portanto, rei de paz. Notem, rei de justiça, rei de paz. Isso nos faz pensar no Salmo 84. Vamos lá rapidinho dar uma olhadinha. Salmo 85, perdão. E no verso 10 nós lemos: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Eu pergunto para vocês, onde é que a justiça e a paz se beijaram? Onde é que houve um encontro entre essas duas coisas? A resposta é na cruz de Cristo. Lá a justiça de Deus foi satisfeita. E é através da cruz de Cristo que nós temos paz com Deus e que fomos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então a gente descobre, analisando esses versículos, que Melquisedeque, conforme Hebreus 7 e 3 diz, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Em outras palavras, ele é um tipo de Cristo nas páginas do Velho Testamento. Vamos lá, vou repetir as características que nós analisamos de Melquisedeque. A gente precisa estar com essas características aqui para
entender agora o restante do capítulo 7. Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém, que significa rei de paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele encontrou Abraão vindo de uma guerra para libertar o seu sobrinho Jó, Abraão deu o dízimo para ele do despojo da guerra e Melquisedeque abençoou a Abraão. E, finalmente, a última informação que nós temos em Hebreus, a Bíblia não dá a genealogia de Melquisedeque. Não sabemos o nome do seu pai, da sua mãe. Obviamente, ele tinha pai, tinha mãe, teve uma árvore genealógica, mas a Bíblia não há registro. Isso é uma coisa interessante, porque quando um sacerdote ia trabalhar no templo, ele devia provar, através da sua genealogia, que ele era da tribo de Levi e ele era da família de Arão. Se ele não pudesse provar, através da sua árvore genealógica, o seu parentesco com Arão, da tribo de Levi, ele não podia trabalhar como sacerdote. No entanto, esse Melquisedeque, sem árvore genealógica, sem genealogia para provar tudo isso, era sacerdote do Deus Altíssimo. Muito bem. Nós chegamos, então, em Hebreus, capítulo 7, verso 4, e eu quero considerar com vocês hoje, até o final do capítulo 7, e nós vamos ver 3 argumentos que mostram por que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ou araônico, como queiram chamar. Né? Arão era da tribo de Levi. Então, o sacerdócio de Arão e seus descendentes passou a ser conhecido como sacerdócio araônico ou levítico. No entanto, o escritor vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. E quais são os argumentos? Bom, nós vamos encontrar o primeiro argumento do verso 4 até o verso 10. O segundo argumento Desculpa. O segundo argumento, do verso 11 ao 19, e o terceiro argumento, do verso 20 até o 28. Tudo bem aí? Então, vamos fazer a leitura do primeiro trechinho para a gente ver a explicação desse primeiro argumento, por que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Para quem Abraão pagou o dízimo? Para Melquisedeque. Então o escritor está dizendo, considerem como esse Melquisedeque era grande. Agora, nós temos que ler isso daqui com a mente dos judeus, certo? Porque a carta foi endereçada aos hebreus. Para nós entendermos a força do argumento do escritor, a gente tem que pensar, eu sou um judeu, eu vou ler essa carta como um judeu. Por que isso? Porque se você perguntar para qualquer judeu, qual é o homem na história da raça judaica, qual é o maior personagem, o maior nome histórico? O que os judeus vão dizer para vocês? Abraão. É o pai da raça judaica. Tudo começou com ele. Moisés foi um grande homem, foi um legislador. Davi foi um grande homem, o maior rei de Israel. Isaías, um grande profeta. Mas Abraão era o maior de todos. Porque tudo começou com Abraão. Quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus e lhe traz para a terra prometida, e o traz à terra prometida, ele diz, de ti farei uma grande nação. Tudo começa ali com Abraão, certo? Gênesis capítulo, aliança abraâmica, maravilhosa aquela. Deus escolhe aquele homem para ser o chefe, o líder da nação judaica,
que na Bíblia é chamada a menina dos olhos de Deus. Tá? E quando nós chegamos no Novo Testamento, o Novo Testamento também exalta tremendamente Abraão, porque o chama o pai daqueles que têm fé. Então, na verdade, espiritualmente falando, nós somos descendentes de Abraão. Não fisicamente, mas espiritualmente. Os descendentes físicos de Abraão são os judeus, os árabes também, através de Ismael, né? Mas os judeus através do filho da promessa, Isaac. E nós somos os descendentes espirituais de Abraão, porque somos os filhos do patriarca da fé. Então, para o judeu, não existe nome maior do que o judeu, do que Abraão. Mas notou o que o escritor disse no verso 4? Considerai como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Sabe, irmãos, estas palavras devem ter soado no ouvido dos judeus quando as leram. Eles devem ter arregalado os olhos desse tamanho assim. Porque quando Abraão pagou o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque, o que Abraão estava reconhecendo? Que Melquisedeque é superior a mim. O quê? Já pensou um judeu lendo isso? Então, o judeu vai dizer, Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior a ele? Exatamente isso. Você vai ler isso. Vamos lá. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, vamos entender esse versículo. Vamos lá. Você sabe que em Israel tinha 12 tribos. Uma tribo, Levi, a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Muito bem. E o que as outras tribos tinham que fazer aos sacerdotes da tribo de Levi? Tinham que dar o dízimo, pagar o dízimo. E quando eles pagavam o dízimo, eles estavam dizendo, espiritualmente falando, a tribo de Levi está acima da nossa, porque nós, inferiores, pagamos o dízimo aos sacerdotes levitas, considerando-os, portanto, superiores. Ok? Mas aí volta no verso 4. Mas Abraão pagou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Então, o que Abraão quis dizer ao reconhecer que Melquisedeque vinha ao seu encontro? Abraão voltando da guerra para libertar o seu sobrinho Ló, e Melquisedeque tinha nas suas mãos, o que ele trouxe a Abraão? Pão e vinho. E quando ele encontra com Abraão, Abraão dá o despojo a ele da guerra. E naquele ato simbólico, Abraão está dizendo, e todo mundo percebeu, Abraão está dizendo, eu sou inferior, Melquisedeque é superior. Por que isso? Porque Abraão era sacerdote? Não. Mas Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos nos lembrar qual era a função do sacerdote. Ele era o representante dos homens diante de Deus. Em direção, rei de justiça, rei de paz, tendo nas suas mãos pão e vinho, Abraão reconhece a superioridade daquele homem como representante dos homens diante de Deus. E Abraão, reconhecendo essa superioridade, dá o despojo a Melquisedeque. Olha que coisa, que ato
Maravilhoso. Vamos continuar a leitura. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Bom, se Abraão pagou o dízimo, Abraão estava dizendo, eu sou inferior. Se Melquisedeque recebeu o dízimo, Melquisedeque estava reconhecendo que ele era superior a Abraão. E agora, para provar que ele era superior, o que ele fez? Final do verso 6, ele abençoou o que tinha as promessas. Gente, são duas coisas que o escritor chama a atenção dos seus leitores aqui e que com certeza chamariam a atenção dos leitores judaicos. Primeiro, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Portanto, Abraão reconheceu a sua inferioridade no sentido espiritual em relação ao sacerdócio de Melquisedeque. Em contrapartida, Melquisedeque não só confirma a superioridade de Abraão, mas ele prova isso através de um ato. O que ele faz? Ele concede a bênção a Abraão. O que tem de mais? Melquisedeque abençoar Abraão. Olha o verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Percebeu aí, então, o argumento? Como é que o escritor quer mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico ou levítico? Então, ele diz o seguinte, preste atenção, acompanhe o raciocínio. Você tem dois personagens históricos, Melquisedeque e Abraão. O filho de Abraão, Isaque, filho de Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, Levi, os 12. Então, Levi era um descendente de Abraão, era um bisneto de Abraão, ok? Muito bem. Então, Levi era a tribo escolhida por Deus dos sacerdotes, representado por Abraão. Mas Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque deu a bênção a Abraão. Através desses dois atos, dar o dízimo e receber a bênção, ficou muito clara ali que, espiritualmente falando, Abraão estava num patamar e Melquisedeque superior. Abraão deu o dízimo, Melquisedeque lhe deu bênção. E o escritor está dizendo que o superior é que abençoa o inferior. Então foram duas coisas realizadas ali: pagamento do dízimo e as bênçãos, que mostram a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. Mas aí, então, você tem lá os dois personagens históricos, Melquisedeque e Abraão. Ficou claro que Melquisedeque era superior. Agora, o escritor está dizendo, mas tem um descendente de Melquisedeque, que é sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse? Jesus. E tem um descendente de Abraão, que também foi descendente, que foi sacerdote. Quem? Da tribo de Levi, Arão. Se Melquisedeque era superior a Abraão, então o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdote segundo a ordem araônica. Acompanharam o raciocínio? É um raciocínio quase que matemático, né? A gente está acostumado a ver em matemática, assim como X está para Y, Z está para W, o escritor está dizendo, Melquisedeque é superior a Abraão. Então, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, é superior ao sacerdote, segundo a ordem de Levi ou de Arão, foi o próprio Arão. O sacerdócio de Cristo é superior. Vamos lá,
versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Outra coisa, outro argumento aqui usado para provar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o de Arão. Arão morreu, não morreu? Nós lemos na caminhada pelo deserto, quando eles chegaram no Monte Or, está lá em Números, registrado, Deus falou para Arão, pode subir lá no alto do monte, você vai morrer, o seu filho Finéias veste esse filho das suas vestimentas, porque ele vai ser sumo sacerdote no seu lugar. Arão morreu. Mas agora eu pergunto para vocês, Melquisedeque morreu? Com certeza morreu. Mas uma coisa interessante, a Bíblia não registra. E por que a Bíblia não registra? Diz o versículo 3 que nós lemos na semana passada. Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Notou isso? O que a Bíblia está dizendo? Que Melquisedeque não nasceu e nem morreu? Não. Lógico que ele nasceu como homem e morreu como homem. Mas o fato da Bíblia não registrar tem um motivo muito especial. Porque o sacerdote que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao contrário dos sacerdotes araônicos que morriam, Cristo é sacerdote eterno. É por essa razão que a Bíblia omite propositadamente tanto o nascimento quanto a morte de Melquisedeque. Porque o sacerdote, Jesus Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse não teve nascimento e não teve morte. É verdade. Como homem, ele nasceu em Belém, como homem, ele morreu em Jerusalém. Mas como Deus, ele foi, é e será eterno. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. É o que diz o escritor da carta aos Hebreus no capítulo 13. Obviamente, o escritor não está falando de Jesus Cristo como homem, porque como homem ele nasceu, ele cresceu, como homem ele morreu, mas como Deus, ele é o mesmo. Ele é eterno para sempre. Muito bem. Vamos lá, versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, os sacerdotes da tribo de Levi, não eram aqueles que recebiam o dízimo dos judeus das outras tribos? Mas olha agora, Levi pagou-os na pessoa de Abraão. Pagou para quem? Para Melquisedeque. Então, se em Israel a tribo de Levi tinha um destaque pelo fato dos sacerdotes receberem o dízimo, e isso os colocava numa posição superior, quando Levi, na verdade não tinha nem nascido ainda, né? Mas na pessoa de Abraão ele pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi estava querendo dizer, eu sou inferior a Melquisedeque. Verso 10. Porque aquele que, isto é, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Muito bem. Terminamos aqui o primeiro argumento, né? A primeira prova argumentativa do escritor para dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. Quais são as razões que ele alegou para a superioridade do sacerdócio de Cristo? Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, portanto, Melquisedeque era superior. Melquisedeque abençoou Abraão, portanto, Melquisedeque era superior. Os sacerdotes araônicos morrem, mas o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é eterno. Então, isso mostra
a superioridade do sacerdócio de Cristo. Mas há um segundo argumento. E esse argumento agora vai mostrar para nós que quando há uma mudança de lei, necessariamente há uma mudança também de sacerdócio. Vamos lá, o segundo argumento, a partir do verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? É uma pergunta esse versículo, uma pergunta extensa. Vamos trocar em miúdos aí. O escritor está dizendo o seguinte: se a lei fosse perfeita, qual o sacerdócio que a lei instituiu? O sacerdócio araônico. Beleza. Se a lei fosse perfeita, então não precisaria de outro sacerdócio, deveria continuar o sacerdócio araônico. Mas aí eu pergunto para vocês, a lei é perfeita? Como é que nós vamos entender essa palavra perfeita? Como é que nós vamos entender essa palavra? Porque a primeira pensamento na nossa mente, nós dizemos o seguinte: escuta, não foi Deus quem estipulou a lei? Foi. Não foi inventada por Moisés. A lei foi dada por Deus. Então, se Deus deu a lei, ela não era perfeita? Ela não era completa? Não. Ela não era perfeita no sentido completa. Ela era boa, mas ela não era completa. Porque a lei nunca pôde fazer uma coisa. O que é? A lei nunca pôde salvar ninguém. Como a lei nunca pôde salvar? Deixe-me dizer uma coisa. Abram suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 3. Preste atenção nisso. Deus nunca teve como objetivo dar a lei para a salvação de alguém. Eu vou repetir. Deus não deu a lei para a finalidade de salvação do homem pecador. Então, por que razão Deus deu a lei? Deixa a Bíblia responder essa pergunta. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Em outras palavras, Paulo está perguntando, por que Deus deu a lei? Para que finalidade? Com que objetivo? Isso é uma retórica da parte de Paulo, nas suas cartas. Isso é uma coisa comum. Ele pergunta e ele mesmo responde. Ele cita possíveis dúvidas que os seus leitores podem ter e ele responde, inspirado pelo Espírito Santo. Então, qual é a razão da lei? Com que objetivo Deus deu a lei? Olha a resposta bíblica. Foi adicionada por causa das transgressões. O que significa essa frase? Vamos trocar isso em miúdos. Qual foi a razão de Deus dar a lei? Deus deu a lei para que o homem ficasse ciente de que ele é pecador. Não foi com o objetivo de salvação, foi com o objetivo de provar ao homem que ele é pecador. Entenderam? Como assim provar ao homem? Bem, o fato é que Deus deu à lei um padrão de conduta, mas Deus sabia que o homem não ia ser capaz de obedecer os mandamentos da lei. Aliás, Deus deu a lei para dizer ao homem, este é o meu ideal de conduta para você. É assim que eu quero que você viva.
mas você não vai ser capaz de viver praticando o meu ideal. Consequentemente, quando o homem quebrasse o mandamento da lei, a lei serviria para apontar para o homem e dizer: tá vendo? Você quebrou o mandamento, você é desobediente, você é pecador, você é um transgressor da lei. É por isso que quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 5, ele diz: pecado é a transgressão da lei. Deixa eu dar uma ilustração. Vamos supor que eu esteja numa rodovia, eu estou a 140 por hora andando naquela rodovia. Uma viatura policial vem atrás de mim, tocando a sirene, pede para eu encostar. O guarda chega na minha janela e fala: deixa eu ver os seus documentos. E aí fala: ó, o senhor vai ser multado porque o senhor estava em alta velocidade. Vamos supor, eu não sou bobo, né? Mas vamos supor que eu tenha a coragem de perguntar para o guarda: com base no que o senhor vai dizer que eu sou infrator, que eu vou ser multado? Se eu tiver a audácia de perguntar isso, o guarda vai dizer: no artigo tal, parágrafo tal, da lei, do Código de Leis de Trânsito, diz que esse tipo de rodovia, o máximo que o senhor pode trafegar é 120, o senhor estava a 140. Sabe o que ele vai invocar para me dar uma punição? A lei do trânsito. Ele vai dizer: o senhor não cumpriu o que a lei estipula. Então, a lei vai ser usada para minha condenação, para minha punição. Agora, eu te pergunto, mas a lei pode ser usada para a salvação de alguém? Não. Não. Ela só serve para dizer: você errou. Em caso espiritual, a lei de Deus serve para dizer: você pecou. É um transgressor da lei. Mas continua a leitura de Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. De quem que Paulo está falando aqui? Até que viesse quem? Jesus Cristo. Deixa-me dizer uma outra razão porque Deus deu a lei. Além de Deus dizer através da lei: Davi, você é um pecador, Deus diz através da lei: e você precisa de um Salvador. E esse Salvador, sabe quem é? É o único que obedeceu, que cumpriu a lei na sua vida. E quem é esse? Jesus Cristo. Então, a lei tinha uma dupla finalidade. De um lado, ela aponta o pecado do pecador, e do outro, ela mostra a suficiência do Salvador, que é Cristo. E aí, vira uma página em Gálatas, capítulo 3, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio ou guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. No quê? Na lei? Não. Fé em Cristo. Se eu pudesse cumprir a lei, eu não seria justificado pela fé, seria justificado por obras. Mas como a lei mostra que é impossível de eu guardar todos os mandamentos da lei, a lei então me conduz a Cristo e me mostra: Davi, você não pôde cumprir a lei, mas Cristo cumpriu. Satisfez perfeitamente ao Pai. Ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Então,
a lei serve como guia, levando-nos a colocar a nossa fé em Cristo. Volte para Hebreus. Então, se vocês entenderam isso, agora qual é a pergunta que o escritor faz no capítulo 7, verso 11? Escuta, a lei foi perfeita, foi completa? Se a lei foi completa, então não tem que mudar o sacerdócio. Qual era o sacerdócio estipulado pela lei? Era o sacerdócio araônico, era o sacerdócio levítico. Né? Se a lei tivesse sido capaz de nos salvar, hoje ainda nós teríamos sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão. Mas o escritor está dizendo, mas a lei foi completa? Não. Então, olhem agora, verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Lembra-se do versículo lá de Gálatas? A lei foi dada por causa das nossas transgressões até quem? Até Cristo. Depois de Cristo, agora não é mais lei. O que é, então, depois de Cristo? É graça. É graça. Então, houve uma mudança. E é isso que o escritor está dizendo. Agora, imagina os hebreus lendo isso. Eles acostumados com a lei de Moisés, com o sacerdócio araônico, e aí o escritor está dizendo, a lei não pôde salvar, a lei não foi completa, portanto, houve a necessidade de uma mudança de lei. Você já pensou o impacto que isso ia causar na mente dos judeus que lessem estas palavras? Deixe-me ler mais um versículo para provar isso para vocês. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas 16 e 16. Preste bem atenção, porque, olha, mais claro do que esse versículo aqui, não existe, hein? A lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse que está sendo tratado aqui? João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus. E por que a lei vigorou até João? Porque João anunciou: arrependei-vos, o reino dos céus está chegando. E, na verdade, aquele que João estava anunciando a chegada é aquele que não veio trazer a lei, mas veio trazer a graça. Olhem para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E Lucas 16 e 16 falou que a lei vigorou até quem? Até João Batista. Desde a época de Moisés até João Batista. Agora veja, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então vamos ordenar os nossos pensamentos. Vamos lá. De Moisés até João Batista, o que valeu? A lei mosaica. E qual foi o sacerdócio estabelecido pela lei de Moisés? O sacerdócio araônico ou levítico. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, depois de João Batista, veio Jesus. E aí Jesus não veio pregando a lei. O que ele revelou da parte de Deus a nós? A graça. Então, se mudou da lei para a graça, o sacerdócio também tem que mudar. Qual era o sacerdócio segundo a lei? Era o sacerdócio araônico. E agora qual é o sacerdócio debaixo da graça? É o sacerdócio segundo a ordem de quem?
Melquisedeque. Que é o sacerdócio superior ao araônico. Está vendo? Mais um argumento que está sendo apresentado provando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Houve mudança de lei? Houve mudança de sacerdócio. Mas não houve mudança de lei, da lei para a graça que é inferior. Não. A graça é superior, não é? Então, o sacerdócio segundo a lei, sacerdócio araônico, sacerdócio segundo a graça, é o sacerdócio segundo Melquisedeque. Esse sacerdócio é superior ao araônico. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Qual era a tribo em Israel da qual vinham os sacerdotes? Tribo de Levi. Mas o Senhor Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Não. A genealogia de Mateus capítulo 1 prova que Jesus Cristo era da tribo de Judá. E se da tribo de Levi saíram sacerdotes, da tribo de Judá saíram quem? Os reis de Israel, os reis de Judá. E por isso que Mateus apresenta a genealogia paterna de Jesus Cristo, provando que ele era da tribo de Judá, que ele era da família de Davi e que, portanto, ele tinha direito ao trono em Israel. Era o rei prometido. E o que Israel fez com o rei prometido perante Pilatos? O que os judeus disseram? Não queremos que ele reine sobre nós. O rei foi rejeitado. Mas note agora, da tribo de Judá saíram os reis, da tribo de Levi saíram os sacerdotes. O sacerdote não podia governar, assim como os reis não podiam oferecer os sacrifícios. Cada um fazendo o seu serviço, certo? Mas agora te digo uma coisa. O Melquisedeque, ele não era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Que coisa, hein? Mas para ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, ele não era nem judeu. Ele não era nem descendente de Abraão, ele não era nem da tribo de Judá, nem da tribo de Levi, nenhuma tribo. Então, o que o escritor está querendo dizer? Que agora o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele nem era da tribo de Levi, mas ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o seu sacerdócio não é nacional, mas o seu sacerdócio é universal. Portanto, é um sacerdócio muito mais amplo, muito maior do que o sacerdócio araônico. Que coisa bacana, hein? É bacana a gente começar a cavocar o trecho e pensando nesses detalhes. Né? Aliás, se vocês olharem lá, eu anotei aqui, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, nós não vamos ler, mas depois lê o trecho lá. Vocês vão ver um rei, Uzias, que ele quis queimar incenso. Portanto, ele quis fazer o trabalho de um sacerdote. Deus deixou ele fazer isso? Não. Como é que ele foi castigado? O que saiu na testa dele? Lepra. Porque Deus tinha deixado bem claro, na época da lei, de Judá são os reis, de Levi, os sacerdotes. Mas agora nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E agora o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele não é da tribo de Levi, portanto o sacerdócio dele não é araônico,
mas o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque, e é um sacerdócio superior. Ele não é sacerdote apenas dos judeus, mas ele é sacerdote de todo aquele, independente da sua raça, cor, situação financeira, educacional. Todo aquele que crê agora tem um representante diante de Deus, e esse representante é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Versículo 15. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabem quem foi que colocou o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? O escritor está dizendo, verso 17, ele cita a referência de Salmo 110, verso 4. E sabe, se vocês forem lá do Salmo 110, sabe quem que falou essas palavras? Deus, o Pai. Ele falou a respeito do Filho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não foi um homem que colocou o Senhor Jesus Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o próprio Deus que o instituiu como sacerdote eterno. Para terminar esse argumento, verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Qual é a ordenança que está sendo revogada? A lei. A lei. Verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Eu pergunto para vocês, a lei permitia que algum do povo de Israel se achegasse perante Deus? Pelo contrário. Por que tinha aquele véu ali no santuário? É para o homem ficar afastado de Deus. Ali no Santo dos Santos estava a arca, que representava a presença de Deus, mas os sacerdotes não podiam chegar ali, os levitas, o povo não podia chegar ali na presença de Deus, não. A lei colocava uma barreira. E, portanto, a lei, diz o escritor aqui, foi revogada. Mas agora nós temos uma superior esperança pela qual nos achegamos a Deus. E essa superior esperança é a graça que foi derramada para nós através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Vamos lá para o último argumento, então, que prova a superioridade do sacerdócio de Cristo. Nosso horário está adiantado, né? Eu vou procurar ser um pouco mais resumido aí, para não estender demais. Verso 20. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O escritor começa, então, o terceiro argumento dizendo o seguinte: nenhum sacerdote da tribo de Levi, da família de Arão, tomava o seu encargo, trabalhando no templo, ele não precisava fazer nenhum juramento. Mas antes do Senhor Jesus Cristo assumir como nosso sumo sacerdote, uma pessoa importantíssima jurou que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quem foi esse que jurou? O Pai. Gente, se o Pai dissesse: meu filho vai ser sumo sacerdote para sempre,
isso já seria suficiente, não seria? Deus fez mais do que dizer. Deus jurou, quer dizer, ele empenhou a sua palavra para deixar muito claro que era ele que estava determinando que o seu próprio filho seria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é por isso que no verso 22 o escritor diz: por isso mesmo Jesus te tem tornado fiador e superior aliança. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa aliança superior depois no capítulo 8. Hoje eu não vou fazer nenhum comentário a respeito dela, mas nós vamos falar da nova aliança. Ela aparece no capítulo 8, e aí nós vamos ver que ela é superior à aliança mosaica. 23. Ora, aqueles, quer dizer, os sacerdotes, segundo a ordem araônica, são feitos sacerdotes em maior número. E, de fato, nós lemos na Bíblia vários que foram feitos sumos sacerdotes. Arão foi o primeiro. Eleazar, o seu filho, foi o segundo. Finéias foi sumo sacerdote. Lembram-se na época de Samuel? Eli foi sumo sacerdote. Na época do Senhor Jesus, Anás, Caifás. A Bíblia está dizendo, então, por que houve muitos sumos sacerdotes segundo a lei mosaica? Porque eles são impedidos pela morte de continuar. Quer dizer, todos eles morriam, agora, óbvio, não podiam mais continuar fazendo o seu serviço lá no templo, certo? Mas olhem o verso 24. Este, no entanto, quer dizer, o Senhor Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, segundo a lei mosaica, um sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício no templo até morrer. Aí vinha um outro. E depois que ele morria, um outro. A história secular diz que houve, no total, 84 sumos sacerdotes na religião judaica. Ok? Isso segundo a lei mosaica. Mas agora eu pergunto para vocês, mas debaixo da graça, quantos sumos sacerdotes houve? Só um. Só Jesus Cristo. Por que os outros pararam de oferecer os sacrifícios lá? Ora, porque eles morreram. Mas agora nós estamos falando de um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que tem o seu sacerdócio eterno. Então eu pergunto para vocês, precisa de outro? Não precisa de outro, ele está vivo ainda. Segundo a lei mosaica, só precisava de outro quando o primeiro morria. Mas esse agora, é verdade, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele continua vivo. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso representante diante de Deus. Precisamos de algum outro sumo sacerdote além de Cristo? Não. Só ele. Único. Único. Verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deixa eu perguntar para vocês já leram na Bíblia de algum sumo sacerdote que salvou alguém? Não, né? Mas o nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz, ele pode salvar totalmente. E sabem, um pouquinho de conhecimento de teologia nos permite dizer que a salvação que nós recebemos através de Cristo é, em primeiro lugar, da pena do pecado. Agora, pois, diz a Bíblia,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que eu creio em Cristo como meu Salvador, eu sou salvo para sempre da pena, do castigo, da punição do pecado. Mas a salvação que Cristo me dá, ela não é só da pena do pecado, ela também é do poder do pecado. E é isso que a Bíblia chama de santificação. E é uma vida santificada pelo poder do sangue de Cristo. Significa que o pecado vai ter cada vez menos presença na nossa vida, cada vez menos domínio sobre a nossa vida, cada vez menos controle sobre nós, porque agora não é o pecado mais que vai nos governar, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Aquele que pôde nos salvar totalmente da pena do pecado, pode nos salvar também do poder do pecado. E nós aguardamos a vinda dele para nos levar daqui para a casa do Pai. E ele vai nos salvar totalmente da presença do pecado. Guarda, salvos da pena do pecado passado, salvos do poder do pecado presente, salvos da presença do pecado futuro, no dia do nosso arrebatamento. Vamos ser levados para um lugar onde não entra pecado. Então aí, e só Cristo, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que quer dizer salvar totalmente? É salvar da pena do pecado, é salvar do poder do pecado, é salvar da presença do pecado. Pergunto para vocês já leram na Bíblia de algum sumo sacerdote que pôde salvar totalmente alguma pessoa? Cristo pode. Portanto, o sumo sacerdócio dele é superior aos sacerdotes araônicos. Continuando o argumento, verso 26, o escritor diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Agora ele vai dar algumas qualidades de Cristo como nosso sumo sacerdote. E eu quero que vocês procurem essas qualidades na vida de algum sumo sacerdote da lei mosaica. Vamos lá. Primeira qualidade, santo. Segunda qualidade, inculpável. Terceira qualidade, sem mácula. Quarta, separado dos pecadores. Quinta, feito mais alto que os céus. Sexta, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias, primeiro por seus sacrifícios, por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Vocês conheceram algum sumo sacerdote com essas qualidades? Arão teve alguma dessas qualidades? Eu quero ler com vocês. Marquei aqui uma referência. Esqueci agora, acho que eu marquei em outra página a referência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Levítico. Levítico capítulo 9. Preste muita atenção, porque os leitores da carta aos Hebreus, eles conheciam esse trecho, que eles eram judeus. Eles sabiam o que aconteceu na ordenação de Arão como sumo sacerdote e dos seus filhos como sacerdote. Olha o que aconteceu na cerimônia de consagração de Arão. Levítico 9 e 8. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta
pelo pecado que era por si mesmo. Antes de Arão e de qualquer outro sumo sacerdote, segundo a lei mosaica, oferecer sacrifício pelo povo, o que eles tinham que fazer? Tinham que oferecer um sacrifício por si mesmos. Por que eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmos? Porque eles eram pecadores também. Correto? Agora eu pergunto para vocês: Jesus precisou de oferecer um sacrifício por si mesmo? O escritor da carta aos Hebreus está dizendo que ele era inculpável. Ele era sem mácula. Ele não tinha necessidade de oferecer sacrifício por si. Que coisa fantástica, né? Esse capítulo coloca o sacerdócio de Cristo, mas no mais alto patamar, mostrando como ele é infinitamente superior aos sacerdotes da lei mosaica, né? Da ordem, segundo a ordem de Arão. E o final do verso 27 diz: porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Agora, gente, vamos lembrar do seguinte: imagina lá, Arão ia oferecer sacrifícios para o povo. Antes de oferecer sacrifícios pelo povo, ele tinha que oferecer o sacrifício por si. Então ele pegava um animal e matava no seu lugar, correto? Depois ele pegava um outro animal e matava no lugar do povo. Beleza? Ok. Jesus, para oferecer um sacrifício pelo povo, precisou oferecer o sacrifício por si mesmo. Mas a diferença maior, e depois do capítulo 8, nós vamos ver isso com detalhes, capítulo 9 também. Arão pegava um animal para matar no lugar do povo. Jesus não pegou um animal para matar no lugar do povo. Ele se ofereceu como sacrifício. Isso era outra coisa que os leitores judaicos ficaram abismados, porque eles estavam acostumados a ver sacerdotes oferecerem sacrifícios. E esses sacrifícios eram outros animais. Mas Jesus não. Ele não é apresentado apenas como o sumo sacerdote superior, mas agora, no capítulo 8, ele vai ser apresentado como o sacrifício superior também. Ele mesmo foi o sacrifício. Ele não precisou pegar um animal e matar no lugar do povo, mas ele se deu a si mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em favor do povo. Para nós terminarmos, verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, começando com Arão, até o último sacerdote na época de João Batista. Todos eles eram sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. O que significa esse fraqueza? Significa pecado. Mas a palavra do juramento, quem fez esse juramento? O Pai. Lá no Salmo 110, o Pai fez esse juramento, que foi posterior à lei. O que é posterior à lei? A graça constitui o Filho perfeito para sempre. Portanto, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, superior aos sumos sacerdotes, segundo a ordem araônica. Ok? Bem, espero que vocês tenham apreciado. Eu fiquei empolgado em começar a destrinchar esse capítulo e ver como o escritor coloca o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote no mais alto patamar, no mais alto nível, extremamente superior aos sumos sacerdotes da lei mosaica. Não é? Por quê? Primeiro, porque ele recebeu, através de Melquisedeque, ele recebeu dízimo de Abraão
e ele abençoou Abraão. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que, uma vez que tem mudança de lei, tem que ter necessidade de mudança de sacerdote. Mudou da lei para a graça, então mudou do sacerdócio araônico para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o terceiro argumento, Deus jurou. E Deus o constituiu sacerdote, sumo sacerdote, para sempre. Os sacerdotes mosaicos, da lei mosaica, morriam, paravam de trabalhar. Jesus Cristo não, ele é eterno. Então ele é superior, porque o seu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Ok? Muito bem. Graças a Deus nós terminamos esse capítulo e nós mostramos até agora na carta aos Hebreus duas coisas. Primeiro, a pessoa de Cristo é superior a grandes personagens da história judaica. Em segundo lugar, nós mostramos que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. E agora nós vamos começar, Deus permitir, sábado que vem, o capítulo 3, e nós vamos mostrar, a pessoa de Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior, e agora o escritor vai dizer, e o sacrifício de Cristo é superior. Sacrifício que ele fez. E aí ele vai mostrar o sacrifício segundo a lei mosaica, tinham que ser repetidos, mas o de Cristo foi oferecido uma vez só, por isso ele é superior. Enfim, mas isso é assunto de sábado que vem, se o Senhor permitir, tá bom? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, passando esse tempo tão agradável na presença do Senhor, sendo ensinados por Ele. Que a palavra dele possa falar ao nosso coração e possa mostrar o valor da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não é? Infinitamente superior a tudo e qualquer religião, inclusive da religião judaica. Inclusive da religião judaica. Né? Cristo superior a tudo isso. E nós temos ele como nosso Senhor, Redentor, bom pastor, e o nosso noivo, de quem nós aguardamos a vinda para nos buscar, né? Aí já não mais na qualidade de noivo e noiva, mas esposo e esposa, quer dizer, estaremos para sempre com o Senhor. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos e, se Deus permitir, sábado que vem, a gente começa o capítulo 8 da carta aos Hebreus, tá bom? Boa noite, então, para todos, irmãos.